E Raul, cara, quando vem, queria que tu compartilhasse, quando vem algum momento de pressão, seja, cara, agora falando de um investimento que tu tem que fazer na academia, algum não que tu tem que dizer pra algum negócio que tu sabe que tu vai ganhar grana, como é que tu checa se tu pode ceder, se tu não pode, se é aquilo aí negociável pra ti? Tudo, todos os meus negócios até hoje. Vou aumentar a academia. Vou fazer esse investimento. Eu peço uma direção. Deus, o que eu tenho que fazer? Me dá um sinal, um sinal visível, um sinal palpável, tá? Então eu tiro um tempo e converso com Jesus. Parece uma coisa que, como é que ele vai te ouvir? Não, eu converso com ele. Converso com ele e peço uma direção de Jesus. Tu quer que eu aumente a academia? Tu quer que eu troque? Tu quer que eu invista? O que tu quer que eu faça? Eu tenho hoje eu tô com um pensamento de quê? De ampliar minha academia hoje. Até metade do ano eu quero fazer um estúdio de musculação, tá? E tô pedindo pra Deus, eu tenho que fazer esse estúdio de musculação ou não? Se eu tiver que fazer esse estúdio de musculação, eu quero um sinal visível até março. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um DS Cash. E hoje eu trouxe um cara aqui que eu admiro bastante, um lutador, um empreendedor, treina gente, constrói pessoas e tudo isso ele faz com fé e princípios. Estou aqui com o Raoni. Raoni, primeiro quero te agradecer por aceitar o convite, por estar aqui presente com a gente. E, cara, queria deixar tu contar um pouquinho quem tu é, quem é o Raoni e te agradecer de novo por estar junto aí. Tenho que agradecer aí pelo convite aí, Gustavo. Demorei para responder um pouquinho porque, como tu falou, né, um empreendedor, ex-lutador, e eu tenho alguns princípios da minha vida, né, que eu não deixo ser corrompidos. Então, quando tu me convidou para vir fazer esse podcast aí, eu pedi para Deus, tá, Deus, o que tu quer que eu faça? O que tu quer que eu fale? Eu não quero apenas fazer um podcast para ficar ganhando status, para ganhando fama, para ganhar curtidas. Eu quero levar aquilo que tu quer que eu leve. Então, por isso que eu demorei para responder, e hoje eu tive a paz e o discernimento de vir falar contigo aqui, falar um pouquinho da minha trajetória, da minha história, e estou muito feliz. Então, quem que sou eu? Eu sou o Raoni, sou filho de Deus, tenho 2 filhos, uma esposa, nasci aqui em Caxias do Sul, no meio de uma comunidade lá do bairro Cruzeiro, Desórze, um Diamantino ali naquela área. Cresci no meio de um, como é que eu vou dizer, de um lugar que não tive a educação certa, mas hoje com o conhecimento que eu tenho, o aprendizado que eu tenho, e quando eu conheci Jesus, ele me deu todo o discernimento de se viver com os princípios cristãos, não os princípios vividos da rua, não os princípios vividos nascidos daquele lugar que eu nasci. Então é isso. Sou o Raoni, hoje tenho uma academia de luta há 7 anos e não quero apenas levar um esporte para as pessoas aprender a prática, tal. Eu quero levar princípios do porquê fazer e praticar uma arte marcial. Quero que tu comece contando, Raoni, sobre isso que tu falou de arte marcial lá no teu começo. Qual hoje é a tua especialidade? Qual o ex-lutador? Qual luta que foi a que tu praticou? Como é que foi teu começo nesse meio de artes marciais? Eu sempre fui, como eu te falei, né? Nasci no meio lá do bairro, gurizada brigonas, muitos sem um ambiente familiar, sem pai, sem mãe. E eu também fui criado pelos meus avós e ficava bastante tempo na rua ali e sempre acabava dando confusões, né? Porque nós ali jogava bola rua de baixo com a rua de cima e tal. E aí na escola eu acabava não aceitando para ninguém. E acabava brigando na escola, discutindo. E aí um dia, de tantas vezes que a minha mãe foi chamada na escola, ela chegou a dizer, eu não vou mais na escola. Se a tua avó quiser ir lá responder, ela vai responder, porque eu não vou mais, não aguento mais. E aí
a minha avó chegou e disse pra mim, ó, meu neto, tu é meu filho, te amo, mas só que não dá mais. Eu vou te botar numa academia então de luta, já que tu quer descontar a raiva, já que tu quer brigar, eu vou te botar numa academia de luta. Que lá tu vai aprender a lutar e acho que vai te gerar vai tirar essa raiva, essa angústia. E aí comecei a treinar. Fui começar a treinar, fui vendo que daí na academia de luta não era que nem na escola, na rua. Lá tinha pessoas que sabiam brigar, sabiam bater. E eu comecei a apanhar. E eu comecei a entender, opa, peraí, meu. A luta não é uma briga. A luta é um esporte que nos traz a disciplina, nos traz, nos tira o nosso ego e nos coloca no lugar que nós temos que estar. Então eu comecei a fazer a luta por causa que eu era muito brigão na escola. E como é que foi essa transição, Rony, de começar a fazer luta, que tu enxergou que, cara, tu podia ter uma carreira no esporte, né? Se tornar realmente um lutador de alta performance. Em que momento tu enxergou isso? Como é que foi também essa transição? E aí eu comecei a treinar com o mestre Jorge Velho, um cara sensacional, agradeço muito a ele que ele me acolheu. Eu tinha 17 anos e aí comecei a treinar e em questão de 4 meses o Jorge Velho pegou e falou pra mim, eu gostei de ti, tu tem um dom e tu não baixa a cabeça, tu tem um espírito agressivo. Vamos praticar a luta, vamos lutar no campeonato? Eu disse, não, né, sou novo, fazem 4, 5 meses que eu tô treinando só. E ele, não, vamos te testar, se perder, perdeu, se não, vamos lá. E aí fomos lutar. Daí eu disse, então vamos nos testar. Daí fomos lutar. Lá em Bento Gonçalves, aqui em Caxias do Sul, na Copa Pro Silk. Que acho que nem existe mais a ProSilk, era uma empresa que patrocinou o evento com o nome dela. E aí fomos lá lutar, fiz a primeira luta e perdi a luta. E eu me decepcionei, né, meu? Mas só que daí quando eu voltando pra academia, o Jorge falou, Rony, muito bem, meu, tu pegou um cara experiente, o cara era de Porto Alegre, do mestre Murgel, que o Murgel é um dos caras que trouxe o esporte para o Rio Grande do Sul. E aí o Jorge, não, tu foi muito bem, tu perdeu por ponto, tal, beleza, vamos investir. Me deu um ânimo, né, eu perdi a luta, mas o meu mestre, que lutou até fora do país, dizendo que eu tenho capacidade, daí eu comecei a treinar de verdade, treinar, daí na metade do outro ano, passou mais alguns meses, ali na metade do outro ano, teve o evento, a primeira Copa Fight Center. E aí o Jorge falou, vamos lutar, faz a luta de abertura do evento. Que era a primeira Copa Fight Center, era um evento que estava sendo renomado, academia e tal. E eu disse, vou lutar essa Copa. E daí era luta assistida, né? Com ringue no meio, não era um campeonato que tinha 4, 5 tatames e era lutas juntas, né? Era o ringue no meio, um evento bem promissor. Público, evento pago. Deu, primeira luta, tal, vou abrir, estrear. Me animei e deu, então vamos. Daí fiz a luta de abertura, fui lá, ganhei por ponto. Até quando me deram a vitória eu pensei que eu tinha perdido, porque foi uma luta bem parelha. Daí ali eu disse, vou continuar nesse ramo porque que eu gostei. E nesse meio tempo, como eu tava em transição de fim de escola e tinha que começar a trabalhar, tomar um rumo na vida, eu comecei a namorar. Daí quando eu comecei a namorar, o pai dessa minha ex-namorada, ele tem uma empresa. E ele me chamou, não, se tu quiser namorar com a minha filha, tu vai ter que trabalhar comigo, porque minha filha não vai namorar com o lutador que não gera dinheiro. Tu quer? Daí eu fiquei nessa daí eu falei com a minha mãe, daí minha mãe falou, filho, vai trabalhar com ele, né, porque daí tu vai ter uma carreira, a luta não é uma certeza. E aí eu fui trabalhar. E nesse tempo eu perdi o time da luta, tava lutando, mas só que daí no final do ano teve um outro campeonato. E eu comecei a trabalhar, mas só que eu treinava bem pouco, porque a empresa em Farroupilha, daí voltar
para Caxias e Você não tinha tempo, não tinha como conciliar a rotina. Isso. E aí lutei e ganhei naquele campeonato também, que foi em Bento Gonçalves. E aí eu disse, que legal, vou continuar lutando. Mas só que daí a vida começou a chamar para um outro lado. Daí o pai da minha namorada disse, Rony, vai fazer uma faculdade, eu pago a faculdade para ti. Ah, mas de faculdade de quê? Educação física, que eu sempre quis fazer educação física. Não, eu quero que tu faça engenharia de produção, porque eu preciso de um engenheiro de produção na empresa para tocar a linha de produção e tal. E eu com 18 anos ali, olhei muito para números, um salário bom já. Daí eu disse, vou fazer. Daí eu comecei a fazer a faculdade. E daí no meio do caminho, fazendo a faculdade, ele disse, vamos fazer um curso de automação junto com a faculdade, porque o curso de automação é 2 anos, tu te forma, eu já te aumento o teu salário, tu já fica um técnico de automação da empresa, tu conhece todas as máquinas, e aí quando vir a manutenção, tu acompanha, só acompanha. E eu, daí começou dele. Tô dentro, arrumei. Tô dentro. Isso aí, tô dentro, fechou, vamos trabalhar. E aí eu fazia a automação e a faculdade, conciliando os dois, aí não tinha tempo para treinar. Fiquei durante 5 anos assim, de 2004 a 2009 assim, e aí em 2009 eu disse, eu gosto da luta, eu vou voltar a lutar. Mas se formou? Me formei em automação industrial, em engenharia de produção, faltou 4 semestres. Faltava bastante. Faltou 4 semestres, mas eu me formei em engenharia de produção, daí eu comecei a fazer a engenharia de produção, a automação industrial, o salário aumentou, e aí nesse meio tempo eu vim para a FSG, né? Vim fazer faculdade na FSG. E aí eu disse, quer saber, eu vou, a academia era pertinho da faculdade, eu vou sair do serviço, vou direto para a academia, tomo banho na academia e vou para a faculdade. Comecei a conciliar isso aí. E no meio ali, era correria, daí teve um outro campeonato, daí eu disse, vou lutar. Ganhei 2, perdi uma, tô bem, Fui lá, daí eu perdi a luta. Daí eu disse, agora já começou a complicar, não tô tempo de treinar. Daí o Jorge falou, tu tem o dom, tu consegue conciliar, mas só que tu tem que treinar, é o tempo de luta. O que tá faltando pra ti é tempo de luta, é tempo de resposta. Ele começou a dar as dicas técnicas, né? E eu não tinha tempo. Daí treinei de 2009 a 2010. Daí 2010 fui pra praia. Na virada do ano sofri um acidente de carro, quebrei a lombar 1, fraturei a lombar 1, quase fiquei paraplégico e tal. Fiquei 8 meses usando colete, necessitando da minha mãe para me dar banho, para me limpar quando ia no banheiro, tudo. E aí como é que foi esse acidente aí, mano? Como é que aconteceu ele? Esse acidente nós estava dia 1º de janeiro de 2010, 1º de janeiro de 2011. Tava jogando bola na beira da praia, no final da tarde, e aí jogando bola, acabou ali, estamos indo embora, daí o tio da minha namorada disse, tu vai embora? Vou. Quer uma carona? Eu, quero. E peguei a carona com ele. E ele tinha tomado um trago, né? Daí peguei a carona com ele. Daí na esquina da casa dele, ele morava na avenida principal lá de Arroio do Silva, e ele foi dobrar e tinha um gurizão que tinha ganhado um carro 0 de Natal e disse que estava testando o carro, estava a 80 por hora na avenida ali. E ele não viu, ele entrou, tava meio no gole, entrou e o gurizão bateu. Eu só me lembro disso, eu me lembro que eu acordei no hospital em Criciúma. E com muita dor nas costas, tal, daí fizeram o raio-x e os caras falaram, por 3,2 milímetros não atinge a medula, poderia ficar paraplégico. Então ela rachou, sabe? Ela rachou, quebrou, mas só que ela não se deslocou. Quando os paramédicos vieram tirar tal, disse, isso aí é milagre, porque 3,2 milímetros não atinge a medula. Isso aqui. Só que eu tinha muita dor, né? Daí, como eu moro aqui em Caxias do Sul, o hospital de Criciúma disse, agora volta para Caxias e trata lá. Daí eu comecei a tratar aqui, daí eu fiquei 2011 até final de 2011 tratando, fiquei 8 meses de colete, daí mais a recuperação, fiquei 1 ano me recuperando. Daí em 2012, ali em março de 2012, o médico me liberou e disse, faz um reforço muscular, então você pode voltar pro boxe?
Dele pro boxe pode, não pode chutar. Tu não pode usar as pernas ainda, porque pode dar lesão, Sim, calcificou o osso e tal. Daí fortalece a musculatura para depois tu começar a chutar. Daí eu comecei a fazer boxe. Tal. Daí comecei a treinar de novo, daí como eu não podia me esforçar muito daí eu parei a faculdade, por isso que eu não me formei em engenharia de produção, parei a faculdade. E aí e comecei a treinar de novo, daí teve um campeonato em Foz do Iguaçu no final de 2012. Um campeonato, era o Sul-Americano. E aí o professor lá, daí já não era mais o Jorge Velho tinha ido morar no Rio de Janeiro, daí ficou pro Adilson, daí o Adilson falou, vamos lutar, vamos botar de novo isso aí, vamos lutar. Eu disse, tá, então vamos. Daí fomos lutar o Sul-Americano lá em Foz do Iguaçu, perdi na primeira luta, né, Mas eu fui lá só pra tirar um pouco, pra fazer o que eu gostava. Perdi na primeira luta, beleza. E aí eu disse, vou voltar a treinar de novo. Agora eu tô... Daí treinei em 2012, 2013, 2014, daí eu comecei a entender, daí o Adilson falou, vamos voltar a lutar. Daí eu lutei dois campeonatos gaúchos, a Copa RS, quer dizer, o campeonato estadual, ganhei. Daí eu comecei a lutar, daí eu, beleza. Comecei a fazer essas coisas. E aí, nesse meio tempo, eu terminei meu namoro. Daí eu fiquei naquele impasse de novo. Eu vou continuar na empresa, que é do pai da minha ex-namorada, ou saio? Eu fiquei naquela dúvida. E nessa caminhada eu conheci Jesus. A gente já vai falar, eu vou deixar isso aqui mais pra frente pra gente falar, Rony, que eu acho que é um assunto que a gente pode bater bastante. Isso em 2014? 2014. E em que momento que tu parou de lutar pra começar... Porque assim, quero que tu conte. Nesse momento sai da empresa do pai da tua ex-namorada, tu segue lutando? Não, parei daí. Parou de lutar? Parei. E aí tu já abre a academia? Não. Daí em janeiro de 2015, eu peço pra sair. Daí ele, não, eu tenho meu braço direito, não vou te demitir, eu preciso de ti aqui e tal. Eu disse, mas não tem mais clima. Tua filha daqui um pouco... Arrumou tua namorada? Ela já tava namorando. Daqui um pouco tua filha traz o namorado atual dela trabalhar aqui na empresa. Ele, não, é tu é meu braço direito, não tem isso, tal. Eu disse, tá, então tá, vamos ficar mais um pouco. Daí foi mais um pouquinho, mais uns 5, 6 meses, eu disse, não dá mais. E eu comecei a sentir, né? Comecei a sentir que não era mais. E aí comecei a namorar. Daí essa minha outra namorada me disse, sai, né? Sai da empresa, da tua ex, tal. Daí eu disse, é verdade, tá na hora de eu sair. E aí eu saí. E nesse eu saí, eu fiquei 2015, 2016, praticamente pedindo, o que eu vou trabalhar aqui, onde é que eu vou trabalhar? Daí até tem o Ezequiel, esse cara é um outro cara que tu pode trazer, fazer um podcast contigo, vou te passar depois, esse cara é um grande empreendedor, é um cara de uma multinacional, acho que é a maior do Brasil, e ele recente é colocado em empresa. E ele me chamou, Rony, vem me dar uma mão, porque eu preciso de pessoas de confiança. Porque eu tô botando a empresa agora, em agosto de 2015. Vem me dar uma mão. Eu disse, tá, eu vou te dar a mão, mas eu não quero firmar compromisso, porque eu não sei o que eu vou fazer da vida. Eu quero botar meu próprio negócio. E ele, não, vem trabalhar. Eu fiquei trabalhando com ele um ano e 5 meses ali. Eu sem carteira assinada, eu só ajudando na parte da logística, na parte do almoxarifado, organização de setor, linha de produção, porque ele tem a empresa de cabines de pintura, né? E de filtros de pintura, tudo. E eu disse, não, vamos lá. E comecei a ajudar ele. E aí fiquei um ano e pouco com ele. Daí nesse ano e pouco eu voltei a lutar, voltei a treinar, porque eu saía da empresa, treinava e tal, e aí eu me despertou de novo. Vou voltar a lutar. E quando eu voltei a lutar, eu fiz nesse meio tempo de 2000 e daí já virou 2016, janeiro de 2016 a julho de 2017, eu fiz 16 lutas.
Meu, não parava de lutar. E aí eu entendi. Meu, agora é o momento de eu ver o que eu quero. Daí eu disse, não, quero botar uma academia, vou botar uma academia de luta. E foi. E aí eu disse pro ex, acho que está na hora de eu sair da empresa, né, meu? Porque eu tô mais fora do que aqui, porque eu tava lutando direto, daí eu, praticamente uma vez por mês eu saía da empresa para lutar. E aí teve a transição. Daí eu entendi. Daí final de metade de 2017, despertou. Não. Meu negócio vai ser academia. Meu negócio vai ser, vou botar uma academia de luta, mas de um padrão diferente. Daí foi a caminhada que daí eu conheci Deus, pedi conhecer Agora que eu queria entrar, cara, como que a fé entrou na tua vida, como é que conheceu Jesus, e o que isso te ajudou na tua vida, não só como empreendedor, na tua vida como homem mesmo. Daí eu conheci Jesus em julho vai fazer 10 anos agora, em julho de 2016 eu conheci Jesus. Através da minha outra namorada, ela que me levou. E aí, nessa caminhada, eu comecei a entender várias coisas, vários princípios, assim, em questão de 4 meses caminhando com Jesus, me deu um despertar e eu disse, é isso, véio, é isso que eu quero. E aí teve um seminário dentro da igreja do governo, de como o homem governar as suas finanças, como o homem governar a sua casa, como o homem governar o seu trabalho, como o homem governar vários princípios da nossa rotina de vida. E aí, no final desse seminário, o pastor chegou e disse, eu não ia fazer ofertório, não ia fazer apelo, não ia fazer nada, mas só que no final agora, Deus falou para mim, para quem vir depositar aqui, não importa o valor, o que é, mas deposite tudo que vocês têm. Mas deu disse, tudo que o cara tem, tá pedindo dinheiro, eu fiquei pensando, né? Não, o que vocês têm para liberar para Jesus? Qual que é o sonho de vocês? Daí eu disse, meu sonho é botar uma academia, pensei comigo, né? De luta. Então deposite aqui. E eu, beleza. Daí eu olhei assim, daí eu disse, eu tinha 55 pila na carteira, e daí eu puxei a nota de 5, daí eu disse, vou dar 5 pila, né, meu? E quando eu tava indo ofertar, veio uma voz assim, eu não entendia, né? Não entendia. Isso é tudo que tu tem pra mim? Esse é o teu sonho? Então tá, se esse é o valor do teu sonho, é o que eu vou te entregar. É o que eu vou te entregar. E aí, me deu um temor, eu puxei os 50 reais que eu tinha na carteira e botei. E depositei lá, Jesus, eu quero abrir minha academia, então aqui é minha melhor oferta, é o que eu tenho. E nesse caminhada, comecei a pedir, orar, e daí vinha algum discernimento, veio algumas salas para eu alugar, para botar academia, e aí o Cláudio, como o meu pastor, falava, não é momento, foi indo, e aí eu entendi que eu deveria me preparar mais. Eu comecei a dar aula na Fight Center, comecei a dar aula na Denic, comecei a dar aula na Linhari, e eu comecei a ver o público que eu ia atingir, mas sem prospectar. Eu disse, qual que é o público que eu atingi? É o público desse daqui? Para aprender mesmo. Para aprender. Como é que tu queria. E começou a girar, Eu comecei a fazer umas aulas diferentes e a galera começou a gostar das aulas. Eu quero treinar contigo e tal. Começou a gostar. Daí um dia eu disse, como que eu vou botar academia? De que jeito? Daí eu procurei as salas, não achei a sala. Daí um dia nós saindo do culto, o Claudio falou, ali é tua academia, tal. No pátio da igreja. Daí nesse meio tempo, eu comecei a dar aula dentro da igreja. E aí fui entendendo qual que é o meu público. Daí começou a discernir um pouquinho. Vinha mais meninas. E os guri iam ficando de lado, mas não porque eu queria os guri, né, Eu queria treinar os guri para virar eles competidores, para entender, para eles lutarem. Eu queria treinar os guri para virar eles competidores, para entender, para eles lutarem. E Deus você transmitiu o que tu viveu. Isso. E Deus me direcionou para o outro lado. Mas, por que isso? Por que isso? Daí um dia, Deus me falou, não quero que tu bote uma academia igual às outras, que vai ter bastante gurizada e quer ser lutador e tal. Eu quero que tu bote uma academia para mim, que tu vai cuidar das pessoas além de dar aula. Daí eu, beleza. Daí em 2019,
Em 2018 eu comecei a fazer academia, montar academia e tal. Em 2019 eu coloquei. E aí eu comecei a ver que muitas mulheres iam treinar e muitos empresários que queriam fazer academia, fazer o treino de luta para aprender a se defender e não para competir. E as gurias para emagrecer, para ter saúde, para ter condicionamento físico, e os homens também. E aí eu desenvolvi um método ali de dar aula para 6 alunos, pedi para Deus, Deus, como é que tu quer? Daí minha academia era pequena, né, meu? Se eu botar, eu comecei dando aula para 12 alunos por turma. Mas só que era muito lotada, daí eu disse, não é isso, meu. Daí Deus falou, não é isso que eu quero, essas academias estão lotadas, eu quero que tu seja um pouco mais personalizada. Daí eu olhei, tá, vou diminuir para 6. Diminui para 6. E quando ficou nesses 6, eu comecei a dar uma aula dinâmica muito tri. E aí Deus confirmou, é esse tipo de aula que eu dei. Para 6 alunos em hora marcada, com condicionamento físico, desenvolvimento técnica e tal. E rolou. Daí rolou, fiz uma área de luta. E aí que deu o start para mim. Agora, em 2019. Daí eu tava... Em 2019 eu tava faixa marrom de kickbox, né? A minha especialidade é kickbox. E aí Deus começou a me incomodar de novo. Tá, tua academia tá legal, tá bombando, tu tá tri, mas falta a tua formação, falta tu se formar na especialidade. Tu não tá faixa preta, meu. Eu tô te sustentando até agora, mas agora eu tô te dando o caminho. E aí eu disse, então vou me formar faixa preta. E nesse meio tempo, veio a pandemia. E a Fight Center, a academia que eu representava, fechou. E eu fiquei sem professor, fiquei sozinho. Eu disse, e agora como é que eu vou pegar a faixa preta, meu? E aí, naquele ano 2020, eu fui ver um campeonato de luta em Gramado. E aí o Leandro Barbosa lutou, venceu, fui lá dar os parabéns pra ele e tal, beleza. Daí o Leandro me olhou, cadê tu? Nunca mais te vi na federação e tal. Eu disse, fechou o Fight Center e tal. Daí eu fiquei assim, né? Não, vem comigo, meu. Vem treinar comigo. E aí o Leandro me abraçou, fez treinar com ele, daí treinei com ele em 2020. Daí em 2021 ele disse, Rony, eu preciso te dar a faixa preta, mas só que para tu pegar a faixa preta tu tem que lutar o estadual e o campeonato brasileiro. Eu disse, Leandro, fazem 3 anos que eu não luto, desde 2019 eu não luto. Como é que eu vou lutar, meu? 2022? 2021. 2021. Não lutei em 2019, 2020 e daí eu lutar em 2021. Ia fazer 3 anos que eu não lutava. Daí o Leandro, não, vamos lutar. Daí lutei estadual, ganhei o estadual. Daí eu disse, fazem anos, consegui ganhar estadual ainda. Teve uma luta só, mas ganhei. Daí eles vão lutar o brasileiro. Interessa, né? Uma luta, né? Vamos lutar o brasileiro. Daí eu disse, não, brasileiro é muito, né, meu? Eu tenho que treinar. Ele, não, vamos lutar, meu. Daí, o brasileiro no Rio de Janeiro, lá onde é que foi as Olimpíadas, foi o maior evento, o maior campeonato brasileiro que já existiu de kickbox. Meu, foi o maior, teve mais de 2.000 atletas lá na Vila Olímpica, onde é que teve as Olimpíadas. Eu disse, é verdade, eu vou lutar para ter uma experiência e depois contar para meus filhos, para alguém, que eu lutei onde é que foi as Olimpíadas do Rio de Janeiro, mano. Daí fui lá, fiz 3 lutas, acabei ganhando 2 e perdendo a semifinal, meu. Me surpreendi, próprio me surpreendi, porque eu não tinha treinado pouco e fui lá. Sim, chegou na semifinal. Cheguei na semifinal. E aí o Leandro disse, agora eu vou te indicar a faixa preta, e o exame de faixa preta... Ia ter o exame de faixa preta em dezembro de 2021 com o presidente e vice-presidente mundial, o presidente da Confederação Brasileira de Kickbox, o Paulo Zorello, e ele é o vice-presidente da UACO. E ele, para estar no Brasil, ele tá aí, mas para ele fazer o exame de faixa preta... Muito difícil. É difícil, e ele ia estar. Daí eu disse, vamos graduar então, vamos graduar. E aí, dia 4 de dezembro de 2021, fui lá fazer a graduação. E aí Deus falou, agora tu é um faixa preta e agora eu acho que vamos encerrar o teu ciclo de lutar. Eu quero que tu seja um empreendedor,
e que tu mude o conceito de luta na cidade. Eu disse, como é que eu vou mudar o conceito de luta na cidade e tal? Não, tem nichos para tudo que é lugar. Daí eu pedi, tá, Deus, o que tu quer que eu faça? Daí eu tive a resposta, daí o Claudio disse, chegou o momento de tu mudar o teu nicho. Teu nicho é dar as aulas personalizadas e não ser mais uma academia como é as outras. Daí eu disse, então vamos lá. Daí eu já estava dando aula para 6 alunos dessa maneira, tal, daí eu foquei nisso. E comecei a abrir mais horários, e quando veio, girou, meu. E, Raoni, cara, agora eu quero falar de quando no momento se tornou um empreendedor e eu quero falar sobre o tema principal, que é empreender com princípios, né? O que pra ti é na prática, Raoni, empreender com princípios? E qual a importância disso também depois eu quero que tu fale? O empreender com princípios, meu. Hoje eu levo uma vida digna, uma vida junto a Jesus, e o meu empreender com princípios é empreender como Jesus faria. Como Jesus faria? Como Jesus daria aula? Como Jesus olharia para as pessoas? Como Jesus ensinaria as pessoas? Ensinaria como? Daí eu empreendo com esse princípio. Eu não vou corromper meus princípios por causa de, que nem eu disse no começo, por causa de uma faminha, por causa de dinheiro, por causa de status, eu não vou me corromper com os padrões deste mundo. Eu vou fazer o princípio de Deus. Então é isso. Eu empreender com princípios é como Jesus empreenderia. Eu sempre me pergunto. E qual que é a importância que teve isso pra ti? Tu acha que se tu estivesse empreendendo de outra forma, assim, Jesus estaria onde tu estaria hoje? Se eu estivesse empreendendo de outra forma, eu não estaria como eu tô. Eu acredito muito que eu ia estar com os mesmos costumes da minha vida antes de conhecer Jesus, porque era um costume de curtição, um costume de sair com as minas, de beber um trago, de ganhar dinheiro fácil, de se mostrar, de andar de carro de luxo. Tudo isso eu vivi antes de conhecer Jesus. Como eu falei, quando eu trabalhava lá na empresa lá na CLC Microfusão, lá, eu ganhava bem. Com 23 anos eu estava andando de Sportage, entende? Então, na época a Sportage era uma caminhonetona, meu. Eu estava andando. E aí, claro, era status, tal, namorava com a filha do dono, e daí o cara sempre tinha que manter um glamour, daí, vamos dar uma volta, vamos pra uma baladinha, tinha que pegar um lugarzinho melhor, um camarotezinho, botar uma bebida legal, sabe? Sempre querendo aparecer. E quando eu comecei a entender os princípios de Deus, Deus não quer aparecer, Deus quer se esconder para revelar. E eu comecei a entender isso aí. Então, cada vez que eu me escondo, Deus me revela. Cada vez que eu quero me esconder para não me aparecer, Deus me revela. E esse é um princípio. Então, Deus me escondeu, hoje Ele me revelou. Então, eu não teria o que eu tenho hoje, uma família, uma mulher, 2 filhos, o meu negócio, um capital. Eu não teria isso. Eu poderia estar morando com a minha mãe ainda, ou morando sozinho, porque eu acredito muito que eu não ia ter conquistado uma família. Porque antes que eu namorei com 2 meninas durante uma 7 anos, outra 4 anos, e acabou meus namoros. Por quê? Porque eu não respeitava. Pra mim, ser homem tinha que curtir, tinha que sair com outras gurias, tinha que fazer outras coisas. E aí Jesus veio e mudou tudo isso. Então, esse é um dos princípios mais. E entendendo tudo isso, hoje eu vejo o porquê que Deus me botou nesse caminho de dar aula praticamente para 80% do meu público ser mulher. Porque hoje eu tô bem firme em Cristo,
Eu tenho minha família, a minha mulher tá lá comigo, me dá um auxílio, meus filhos estão lá na academia. Então, quem vem treinar... Um vai ser jogador de futebol, né? Um vai ser jogador de futebol, se Deus quiser, vai ser jogador de futebol. Vai me aposentar. Vai me aposentar. E aí, ver a minha família, então dá uma segurança para as mulheres. Porque hoje, Cara, lembra que tu contou, que a gente gravou outro podcast, deu problema no áudio, que tu contou a história de um cara que te agradeceu, que a esposa dele treinava lá. Cara, conta a história de novo, que a história achei bem legal, pra galera entender como que é o ambiente da Venson. Isso. E aí eu comecei a ver que essas mulheres vão treinar porque elas criaram uma confiança, uma amizade comigo. Elas vê a minha mulher lá, os meus filhos lá, e elas vê, é um ambiente familiar, não é um ambiente de algazarra, de papinho, de conquista e tal. E eu cuido muito isso. Essa história aí chega a ser engraçada, né, meu? Porque a menina começou a treinar comigo, tal, treinou, e disse, meu, Raoni, eu me sinto em casa aqui, o respeito que tu tem por mim, nenhum outro lugar que eu fui treinar até hoje, um personal, ela me chamava de personal, me respeitou tanto. Porque, claro, tu tá numa academia, tu tá com uma roupa curtinha, tu tá com decote, tu tem um corpo visivelmente bonito, vai chamar atenção, vai atrair o olhar de homens, né, meu? E ali eu sempre tratando todas iguais, tal, e a minha mulher junto comigo ali, meus filhos, e eu sendo o que eu sou na frente da Luana e quando a Luana não tava, brincando, falando, elas criaram um ambiente de respeito. Então, e nesse caso, daí a menina treinando comigo, chegou um dia, ela, tô triste e tal, e a gente nem treinou. Ela fazia personal, né? Sim, era só ela? Só ela. E ela nem treinou e desabafou, o meu casamento tá se acabando, não aguento mais, tal. Eu disse, mas por quê? Dela, ele tá trabalhando muito, ele tá viajando muito, eu tô com as minhas duas filhas, cuidando das minhas duas filhas, não tô dando conta e ele só quer fazer dinheiro. Eu disse pra ela, mas sabe que não tá fazendo dinheiro pra dar uma vida boa pra tuas filhas, pra ti? Não sabe que ele não tá trabalhando muito pra te dar condições boas? E ela, sim, eu quero condições boas, mas eu quero ele mais presente de mim. E eu acho que vou terminar, tal. Eu disse, não, calma. E aí acabou a aula, tal, ela foi pra casa, no outro treino ela veio, terminei, já vou fazer o papel, tal. Daí eu disse, não, tu não terminou. Olha a tua aliança aí que tá no teu dedo. Tu não terminou. Daí ela, mas não tirei ainda. Eu disse, não, tu não vai tirar. Sabe o que vai acontecer? Sabe por que tu tá nessa confusão? Porque a tua aliança tá fosca, a tua aliança tá arriscada, a tua aliança tá suja, a tua aliança não tá dando brilho. O teu casamento tá assim. Tu tirou a tua aliança, mandou pra joalheria, a joalheria deu um polimento na aliança, tá dando polimento na aliança, tá tirando os riscos, ela tá dando um novo brilho, ela tá lá, o teu casamento tá que nem a aliança na joalheria, não terminou. Quando tu voltar botar a tua aliança vai estar brilhando. Às vezes a gente tem que mandar a aliança nossa pra joalheria pra dar um brilho, a minha tá fosca hoje. A minha tá fosca, tem que mandar uma nova. É nova. Mas vai ficando suja, porque a gente vai riscando, vai pegando, vai mexendo, ela vai riscando e vai perdendo o brilho. E eu disse, eu tenho teu casamento, então calma. Espera, dá um tempo pra ele, fala, seja transparente, não esconde nada. Tudo que tu falou pra mim, fala pra ele. Tu já falou? Não falei. Então, fala pra ele. E aí, beleza. Passou uns 20, 30 dias ali. Quando vê, nem era o dia dela treinar, quando vê, lá na academia que eu tinha, era o portão, né? O portão, eu tinha que abrir o portão, olhava pelas câmeras e abria o portão. Quando vê, eu acho que eu abri o portão pra alguém e entra um carro. Eu disse, mas quem que é esse carro? Não conheço esse carro. Estaciona e quando vê, desce um cara assim. Deu treta. Que é esse cara? Veio, quem que é esse cara? Deu ali, tal. Daí ele chegou, esperou ali, daí acabou a aula dele, me chamou, Rony, vem cá um pouquinho. Deu, fala. Me estendeu a mão, me apertou minha mão, muito obrigado. Deu, do quê? Não, tu renovou o nosso casamento. Se fosse qualquer outro personal, qualquer outro professor, ele teria
pegado a minha mulher, se aproveitado da minha mulher, saído com a minha mulher e teria destruído o nosso casamento, minhas 2 filhas, teria me afastado das minhas 2 filhas e tal. E tu não, meu, tu conversou com ela, falou algumas coisas e ela entendeu e ela foi transparente comigo, se abriu, que eu tava trabalhando demais, que eu tava só pensando em dinheiro. E eu entendi que eu sou digno, a gente tem que trabalhar, temos que conquistar, mas a família eu tenho que dar atenção também. E tu conseguiu restaurar isso aí, então eu só quero te agradecer, te dar um abraço, te dar um aperto de mão, porque se fosse qualquer outro professor, teria se aproveitado e o casamento tinha terminado. Eu disse, que legal, meu. E isso me tocou. E aí que eu comecei a entender, meu, esse é um dos princípios. Como Jesus olharia para isso? Jesus ia dizer o quê? Não, o casamento é uma aliança feita com Deus. Então, se tu terminar a aliança que tu fez com a tua mulher, tu vai terminar a aliança comigo. Então, tudo é restaurável. Tudo tu pode restaurar. Tudo tu pode fazer novo. É só tu ter a transparência e ser verdadeiro com a pessoa que está do teu lado. E eu disse, que legal. Então, esse é um dos princípios. Daí eu comecei a entender, meu. Por isso que tem várias meninas ali, porque tem a confiança. E, Raul, cara, quando vem queria que tu compartilhasse, quando vem algum momento de pressão, seja, cara, agora falando de um investimento que tu tem que fazer na academia, algum não que tu tem que dizer pra algum negócio que tu sabe que tu vai ganhar grana, como é que tu checa se tu pode ceder, se tu não pode, se é aquilo aí negociável pra ti? Todos os meus negócios até hoje. Vou aumentar a academia, vou fazer esse investimento. Eu peço uma direção. Deus, o que eu tenho que fazer? Me dá um sinal visível, um sinal palpável, tá? Então eu tiro um tempo e converso com Jesus. Parece uma coisa que, como é que ele vai te ouvir? Não, eu converso com ele. Converso com ele e peço uma direção de Jesus. Tu quer que eu aumente a academia? Tu quer que eu troque? Tu quer que eu invista? O que tu quer que eu faça? Eu tenho Hoje eu tô com um pensamento de quê? De ampliar minha academia hoje. Até metade do ano eu quero fazer um estúdio de musculação, tá? Eu tô pedindo pra Deus, eu tenho que fazer esse estúdio de musculação? Ou não? Se eu tiver que fazer esse estúdio de musculação, eu quero um sinal visível até março. Essa foi a oração que eu tô fazendo. Então, eu tenho de janeiro a março, 3 meses pra ele me dar um sinal visível. Como que tu vai saber que é sinal de Deus? O cara sabe quando... Não, eu pedi, Deus, eu quero um sinal visível, eu vou fazer uma proposta pro cara cobrir lá atrás, fechar, e vou fazer uma proposta pro cara dos equipamentos. Esse é o orçamento que eu tenho. Se ele aceitar, eu sei que é o senhor que está ampliando o meu negócio. Se o cara de cobrir lá não aceitar o orçamento, dizer não, tem que ser mais, ou o cara do outro, não fecha. Se um aceitar e o outro não aceitar, não fecha, até os dois, entende? É o sinal visível. Eu tenho tanto para investir, então esse é o valor que eu vou pagar nos equipamentos, esse é o valor que eu vou acabar pagar na estrutura. Não, vai dar 500 pila a mais. Não aceito, velho. É esse valor e deu. Entende? Esse é o sinal que eu peço para Deus. É esse que eu sei se eu vou dar o próximo passo ou não. Teve algum não que tu teve que dizer, Rony? Que, cara, daqui a pouco podia ter sido um bom negócio pra ti. Sim. Tu disse não por ferir aos teus princípios. Tu pode contar? Sim. Teve um não de eu de uma menina meio que me seduzir e me convidar para sair. Eu tive que dizer não e dizer para ela abandonar a academia, porque tá pensando o quê? Eu não sou infiel com a minha mulher, meu. Porque se eu ser infiel com a minha mulher, eu sou infiel a qualquer outra coisa. Se eu não, como é que eu vou dizer, meu? Se eu desonrar minha mulher, eu posso desonrar qualquer outras coisas, meu. Então, ela dorme no meu colo, dorme nos meus braços. Então, se eu trair ela, tu pode ter certeza. Um homem que trai a sua esposa,
ele pode trair os negócios. Cara, até acho que foi, não lembro se foi tu que me falou se foi tu, eu não lembro. No máfia italiana. Sim, máfia italiana, isso aí. Acho que foi tu que me falou isso. Então é isso. Então eu tive que dizer não pra uma menina. Não é que eu perdi uma mensalidade. Não, tu ganhou uma vitória, uma batalha. Eu ganhei uma batalha e não corrompi meus princípios. Então não é que eu perdi, eu ganhei. E através disso, eu vejo que cada vez que... Foi uma única vez que aconteceu também, porque eu acho que tem muitos comentários, né, deve ter muitos comentários, vai lá que é legal, vai lá que é legal, vai lá que aconteceu isso, vai lá. Então, o meu negócio está alavancando porque eu sempre tive durante 7 anos, a mesma pegada. Nunca teve comentários, nunca teve falatórios, porque esse é meu princípio. E também teve um negócio de nós botar uma academia junto. Eu e um amigo meu, vamos botar, ele também dava aula e tal, e ele disse, vamos botar uma academia junto, eu tenho 200 alunos, tu tem 100 alunos, quando vai botar um negócio vai explodir e tal. E eu disse, legal, vamos pensar nisso aí, né? Eu não disse vamos orar, vamos pedir pra Deus, vamos pensar nisso aí. Tu foi orar. E eu fui orar. E fui orar pedindo e Deus não me respondia nada. Nada. E ele, vamos botar, daí eu disse, tem. Daí ele me apresentou uma sala, daí eu olhei pra aquela sala e disse, meu Deus, daí eu, olha só, a sala é muito massa. Daí eu disse, vamos ver. E aí falamos com o proprietário da sala, o proprietário da sala reformava toda a sala, dava a sala pronta pra nós. E eu comecei a entender, acho que tá na hora de nós expandir esse negócio. E eu entendendo, né? Eu pedindo e Deus não me respondia, então se Deus não tá respondendo é porque Ele quer. Daí eu disse, vamos botar. Quando eu disse vamos botar, eu disse, mas só que eu vou fazer uma proposta pro cara lá da sala, tá? Ele, na época, ele queria 7 mil reais pelo aluguel da sala. Deu, Deus. Se é pra sala ser nossa, eu vou jogar uma proposta metade do preço. E o senhor vai responder. Daí foi, negociamos e ele, dá pra fazer. Dá pra fazer metade do preço. Mas durante 6 meses. Daí eu disse, não, tem que ser 1 ano, porque até nós estruturar investimento e tal, tem que ser 1 ano. Daí ele, não, 6 meses. Deu, Deus, o que tu quer? Será que é ou não é? Então, se for para nós alocar a sala por esse 3.500 durante os 6 meses, nossa, não, claro. Vai fechar. Então, ele só vai dar uma carência para nós de 3 meses para até nós montar a sala. E aí, beleza. E eu orei, pedi para Deus, tal. E aí, passou 20 dias, esse meu amigo que ia virar meu sócio, nós ia botar a sala junto, ele diz, Raoni, vou te dizer uma coisa, eu não quero mais botar a sala lá contigo. Diz, mas o que deu, Eu recebi uma proposta, vou embora do país. Eu disse, sério? Ele disse, sim, tô indo embora do país, daqui 20 dias, o cara não é uma proposta irrecusável, vou deixar minha família e vou ir. Daí eu disse, beleza. Daí eu disse, Deus, e agora tal? Tá aí a resposta, não é pra tu botar a sala. Tu entende? Tinha dado certo. Tudo de 7 mil reais ele diminuiu para 3.500, 6 meses, tal. A questão de pagamento tudo certo, mas daí o que não deu certo, que não foi a resposta de Deus, o cara foi embora do país. Então, eu tive uma resposta, dizer não. Tive que dizer não. Raul, sei que, pra gente ir finalizando, eu sei que tem compromisso daqui a pouco. Queria terminar com 3 perguntas, cara. A primeira, o que tu quer deixar na vida das pessoas que passam pela tua academia e também das pessoas que são lideradas por ti? O que eu quero deixar é o meu legado. É um legado de prioridades. É um legado. O que nós priorizamos na vida? Eu priorizo Deus. Minha prioridade é Deus. Eu não faço nada sem pedir a Ele. E saber que o que eu tenho é Deus que me deu. O segundo é cuidar muito bem da minha família. Ser um pai que transmite o ensinamento
não digo certo, mas aperfeiçoável para os filhos. E um terceiro item que eu digo, é nós e trabalhar, batalhar pelos nossos objetivos e sonhos. Mas sem esquecer que quem nos dá a saúde, quem nos dá o sustento, quem nos dá o caminho é Jesus. É isso. Por objetivos e sonhos. E Raoni, cara, se tu visse um jovem empresário, jovem empreendedor, começando, né, a sua empresa, seu negócio, e ele te pedisse um conselho prático para empreender com princípios, qual seria esse conselho? Tu é um jovem empreendedor, né? Então me dá um conselho. Tu é um jovem empreendedor. Batalha, continua, honra. Primeira coisa, honra aonde tu está. Esse é um princípio que, no momento que tu honra o teu chefe, o teu líder, o teu supervisor, a pessoa que está acima de ti, tu já começa a ser um grande empresário. Porque tu vai chegar ao nível que ele está. E daí tu vai precisar de pessoas que te honrem. Mas como que tu vai exigir uma honra lá na frente se tu não honrou? E se fosse para resumir, Raul, empreender com princípios em uma frase, qual seria? Empreender com princípio com uma frase? Olha, empreenda com os pensamentos dirigidos por Deus. Tá? Deus vai te honrar no momento que tu ser fiel no pouco. Que Ele vai te levar para muito. Empreenda com pensamentos voltados para Deus. Cara, acho que foi bem legal. Acho que tem um porquê de ter demorado pra gente conseguir refazer esse podcast, que pra mim foi uma aula de como a gente utilizar os princípios também, cara, conhecer um pouco mais da história. Eu acho que o Gui vai concordar comigo que tá aqui, que dá pra gente marcar mais um, né, no momento certo. Claro. Porque eu vi que tu tem bastante coisa pra gente aprender, pra gente utilizar tanto nos negócios, tanto como pessoa. E, cara, se tu pudesse, deixa eu falar pra te deixar um recado final que eu tenho anotado aqui. Deixar um recado final pra galera, Rony, pra galera que tá começando, né? Quer mudar de vida, quer realizar seus objetivos, né? Como conhecer Jesus te ajudou. E pra uma galera, cara, que tá daqui a pouco sem norte, ou tá com um sonho e tá prestes a desistir, se tu pudesse deixar um recado pra galera. Galera, assim, te conheci, Gustavo, ali faz 1 ano, 2 anos, né? 1 ano? 1 ano que eu te conheci. Tu um jovem empreendedor, um jovem batalhador, que poucos jovens que nem tu têm esse pensamento que tu tem. Mas por quê? Porque tu começou a investir, Investir no reino de Deus, investir nas coisas que Deus te colocou. Mas também, a gente não pode ficar pensando, Deus vai me dar. Até porque a fé sem obras é morta. Isso aí, Deus vai me dar. Deus vai dar pra nós, Mas o que tu tá fazendo pra Deus te dar as coisas? Então, que nem eu falo, o meu maior investimento é em Jesus. Mas, quando nós investimos financeiramente, a gente tem um retorno maior. Investimento. Então, como nós estamos aqui falando da DS Prime, é um investimento de consórcios e tal. Eu fui quando eu tinha a tua idade, eu fiz um consórcio. Hoje eu tenho um terreno. Com aquele consórcio lá em 2004, 2005, eu investi, fiz um consórcio e com aquele dinheiro do consórcio comprei o terreno. O terreno está lá, parado. Que nós já estamos planejando em fazer uma casa naquele terreno. Mas o quê? Porque eu não sabia onde ia botar o dinheiro. Não sabia onde ia botar o dinheiro. E aí veio o consórcio, que é um grande impulsionador de tu ter um lucro, para não desperdiçar o teu dinheiro. Então, o investimento aqui na DS Prime é um investimento de um jeito diferente que eu aprendi contigo. Tu investe na DS Prime e pode receber depois da contemplação. Vendendo na carta. Ou tu pode retirar o teu dinheiro. É um grande investimento. Por quê? Porque tu não vai pagar juros, tu vai pagar uma taxa administrativa, mas só que tu pode ter o lucro lá na frente, Então, o investimento, isso daqui um consórcio é um grande investimento,
financeiro, a gente tá falando de investimento financeiro, tá falando de investimento financeiro, né? Claro. Então, uma carta de crédito, um consórcio é um grande investimento financeiro para quem está iniciando. E depois vai investindo. Quando tu vê que é contemplado, vende a carta, gera um lucro, tu já pode investir o lucro numa outra carta e assim vai o negócio. É um giro um capital de giro que tu vai estar sempre tendo a lucratividade, né? Cara, pra gente encerrar, Rony, deixa um recado pra galera que tá assistindo. Pra galera que assistiu, deixa uma mensagem final sobre a nossa conversa. Muito importante, nós caminhar com pessoas que têm os pensamentos aliados com Jesus. Muito importante nós estar caminhando com pessoas que querem algo próspero, que sonham e têm buscado um futuro melhor para suas vidas. Então, caminhar com pessoas que estão direcionadas a ter um futuro promissor, a gente vai aprender muito. Então, o não também é de Deus. Então, tu tem que saber dizer não para aquilo que vai te levar a ruínas, aquilo que não vai te alavancar. E tu tem que dizer sim sempre para Jesus, porque Jesus vai te levar para o lugar certo e vai te botar pessoas corretas a estar do teu lado. Como eu tô feliz de estar conversando com o Gustavo aqui, porque se eu tivesse a mentalidade que tu tem com a tua idade, eu estaria muito melhor hoje. Mas eu entendi. Eu caminhei em ambientes errados, com pessoas erradas, e eu tive que caminhar com outras pessoas para ter o que eu tenho hoje. Mas tu com 21 anos? 21 anos, tendo essa mente, tu vai ser um jovem promissor com grande lucratividade logo. Logo. Então, caminhar com o Gustavo é um aprendizado para mim, não somente para mim, como ele diz, tô aprendendo muito contigo, mas ele não sabe o que ele está me ensinando. Então, isso daí é muito importante, a troca de conhecimento um com o outro. Então, caminho com essas pessoas que vão te alavancar e cuidado para tu não andar com pessoas que só querem falar na tua vida e não querem receber de ti. Raoni, cara, valeu demais. Tu trouxe tua história, tu trouxe como tu tá, como tu chegou até onde tu tá hoje. Acho que tem assunto para mais um episódio, mas tu mostrou que empreender com princípios é possível. Tu contou uma história bem legal que te trouxe, né, algumas histórias, alguns não, se tu teve de dizer, cara. Onde que a galera te acha, cara? Qual é o teu Instagram? Qual é o Instagram da Venson? Fala aí, depois eu vou deixar na tela. Raoni Venson, meu Instagram pessoal. O Instagram da academia é Venson Fight. E... O que tem lá, Raoni? Tem kickbox, muay thai? Tem kickbox e jiu-jitsu. Na academia é kickbox e jiu-jitsu. É isso que eu dou, eu não tento abraçar tudo porque não é a minha especialidade, então eu vendo o que eu sei. E o jiu-jitsu eu terceirizo para o meu professor, o Fabielso, que nós estamos nos formando. Vou me formar no jiu-jitsu, daqui uns 5 anos acho que eu me formo, então... Depois quando se formar, vai... passo, Fechou. Galera, sigam o Raoni, sigam a Venson. Você que deseja começar a lutar tanto kickbox quanto jiu-jitsu, entre em contato e compartilhe esse episódio com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo DSCast, galera. Valeu, abraço. Valeu.